Bora, pessoal, para a segunda aula, então, da parte teórica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre flexão composta, tá? Então, o que está acontecendo? A gente está gradativamente aumentando os esforços que podem agir na nossa estrutura, tá? Seja viga, seja pilar, seja o que for. Então, a gente está, aos poucos, adicionando mais e mais esforços. Isso aqui vai virar, daqui a pouquinho, uma estrutura que a gente consiga analisá-la globalmente, então com todas as opções possíveis de solicitações e como fazer com que isso resista, perfeito? Na verdade, o que a gente vai fazer agora? Para a gente entender o que a gente vai fazer agora, vamos fazer uma breve revisão de tudo que a gente já viu. A gente começou o nosso curso lá em ResMat 1, vendo a primeira coisa chamada de força normal, tá? Então eu tinha uma carga P, essa carga P era aplicada alinhada ao eixo do nosso elemento estrutural e perpendicular à seção que a gente estava analisando. Perfeito. Essa carguinha P gerava um negócio que a gente chamava de tensão normal. A gente dava isso daqui pela letrinha sigma, que era pegar a força e dividir pela área da seção transversal. Lembrando que isso podia ser positivo ou negativo. Positivo no caso de um elemento tracionado e negativo no caso comprimido. Então, nesse caso que está apresentado aí na figura, por exemplo, ele deveria ser negativo. Tá? Então, isso é o nosso pontapé em ResMat. Depois, no finalzinho do ResMat 1, a gente viu um negócio chamado flexão. Tá? É como as vigas trabalham. Elas trabalham sobre flexão simples. E essa flexão era o momento aplicado alinhado com um dos eixos principais de inércia. Por exemplo, em relação ao eixo X. Tá? Então, aqui eu tenho um momento aplicado na direção do eixo X, tá? Lembrar da regra da mão direita. E esse momento gerava o quê? Ele gerava tensões normais também, tá? Também tensões perpendiculares à seção transversal. Só que agora ele não era só tensão de compressão ou só tensão de tração, tá? Agora ele gerava os dois, tá? Para cima do momento gerava um esforço, para baixo dele gerava outro. Então a gente tinha uma distribuição de tensões que era dessa forma. Para lá, compressão, para cá, tração. Sendo que os máximos estariam lá nas bordas. E a gente calculava isso como mais ou menos também, momento vezes y, nesse caso, dividido pela inércia em relação ao eixo X. Perfeito. Aula passada, o que a gente viu? A gente deu um up nesse negocinho aqui. Que foi o quê? E se esse momento não tiver paralelo a um dos eixos principais de inércia? E agora? O que acontece? Bom, a gente já quase flexão oblíqua. Tá aqui, ó. Nosso vetor de momento, flecha dupla, não está nem paralelo a x, nem paralelo a y. Putz, agora gerava um pequeno probleminha, mas tudo bem. A gente viu que para resolver esse problema, a gente pode resolver um problema de flexão simples, que nada mais é do que pegar esse momento de revesgueio, inclinado, e decompor ele em parcelas orientadas no eixo x e parcela orientada no eixo y. A gente tinha uma distribuição de tensão que era mais ou menos desse formato. Perfeito? Então tá aqui. Tensão ao momento vezes x, há uma tensão devido ao momento em x e uma tensão devido ao momento em y. Isso foi a aula passada. E agora, o que a gente vai fazer? Pessoal, agora a gente só vai mudar uma coisinha. A gente vai pegar esse último assunto, que é uma flexão oblíqua, e juntar com uma normal. Tá? Então a gente vai gerar uma flexão e ainda a gente vai apertar essa viga, ou pilar, ou seja o que for. Tá? Como assim? Pensa, por exemplo, que eu tenho uma carga que está gerando força normal. Só que essa carga está desalinhada, não está no CG da figura. E agora, o que essa carga faz na peça? Pessoal, lembrando que quando a gente vai analisar, os esforços são sempre aplicados no CG da figura. Então a gente tem que pegar essa carga P e transladar ela até ela ficar alinhada com Z. Só que eu não posso simplesmente transladar ela, simplesmente pegar essa carga P e colocar ali. A partir do momento que eu translado ela, eu tenho que levar em conta essas excentricidades. Excentricidades tanto na direção do X quanto na direção do Y. Por quê? Olha, essa carga ela tem uma certa distância em relação ao eixo Y, perpendicular a esse eixo Y, que é a excentricidade X. Essa excentricidade faz o quê? Faz com que essa seção tenda a girar em torno do eixo Y.
tender a girar é a mesma coisa do que ter um momentozinho ali aplicado. Perfeito? Então, na verdade, essa carga vai gerar uma tensão, força sobre área, como a gente já calculou, e ela vai gerar também essas flexões oblíquas. Momento em torno do eixo Y, P vezes X. Momento em torno do eixo X, P vezes EY. Perfeito? Então aqui as notações que a gente vai fazer e a gente volta depois exatamente o que a gente viu na aula passada. Um comportamento de flexão oblíqua adicionada a uma normal. Então eu tenho esse caso e eu somo com esse caso aqui de cima. Efeito final, soma esse mais esse daqui. Tá? Então no final, o que a gente somava antes, a gente pegava uma flexão oblíqua e transformava ela em duas flexões retas. Somava tensão no ponto A devido a X, tensão no ponto A devido a Y. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar essas duas tensões e, além disso, a gente vai acrescentar a tensão no ponto A devido à força normal. Tá? Então, a gente pode ter um caso que eu tenho uma estrutura totalmente comprimida ou não. Essa compressão aqui não é suficiente para cancelar essa tração. Eu tenho um pontinho de tração e uma compressão maior. Então, a gente tem infinitas possibilidades. Perfeito? Uma das principais implicações que a gente vai ter aqui em flexão composta é linha neutra. Tá? Por quê? Lembra lá, em flexão reta a gente tinha a linha neutra passando pelo eixo do principal inércia. Flexão oblíqua, a gente tinha a linha neutra passando pelo CG, mas ela era inclinada em relação aos eixos principais. Flexão composta, pessoal, a linha neutra não tem mais uma regra. Tá? Pode acontecer alguns casos, por exemplo, de uma estrutura totalmente comprimida e essa linha neutra nem estar dentro da seção, ela está localizada fora da seção. Então agora a gente não tem mais uma regra quanto ao posicionamento dessa linha neutra. Professor, isso é aplicável? Isso é prático? Isso é muito prático. Tá? Por exemplo, quando eu vou trabalhar com vigas protendidas. O que é viga protendida? A viga protendida nada mais é do que uma estrutura que, simplificadamente, a gente tem isso daqui. Vou voltar aqui só um pouquinho. Numa viga protendida, a gente tem dois efeitos. O que é ela antes? Ela é uma viga normal, como a gente já viu em vários casos. Tá aqui a viguinha. Tá aqui. Tem um apoio desse lado, um apoio do outro, ou não, eu tenho vários apoios, ou posso ter uma fita de balanço, mas vamos falar do processo simplificado aqui. E aqui eu tenho um certo carregamento. Opa! Um certo carregamento W qualquer. Tá. E o que é a proteção? Só de uma maneira bem simplificada, existe, se a gente for se dedicar a estudar a proteção, existem vários fatores que entram aqui no jogo, mas de uma forma simplificada, o conceito inicial e o ponto de partida é o seguinte, é que eu vou ter uma força que vai estar apertando essa estrutura, tá? Uma força P que vai estar comprimindo. Então eu tenho um carregamento W devido ao peso próprio, uso, investimento, seja o que for, e mais uma carga que vai estar apertando essa viga. E por que eu tenho essa carga apertando? Porque, pessoal, essa carga W vai gerar momento fletor, vai gerar flexão, e a gente vai ter uma tensão devido a essa flexão. Olhando a viguinha de lado, olhando o meio dela aqui, por exemplo, trazendo o corte para cá, esse carregamento W vai gerar um momento que vai solicitar a estrutura. Perfeito. Essa solicitação vai gerar uma compressão lá em cima e uma tração aqui embaixo. Flexão simples, sem maiores segredos. Perfeito? Só que eu vou ter essa carga P também. A hora que eu tiver essa carga P, o que ela vai gerar na nossa estrutura? Ela vai gerar aqui na estrutura um elemento totalmente comprimido. Compressão. Compressão, compressão, compressão. Perfeito. Então, por que eu gero a proteção? Pessoal, porque na verdade eu não tenho o efeito da flexão, eu não tenho o efeito da força normal. O que a gente tem, na verdade, é uma soma desses dois. É somar o normal, o momento, mais a compressão.
a gente vai ter um comportamento que vai ser a soma dos dois. Então, olha, a parte de cima que está comprimida vai juntar com a compressão devido à protensão. Então, eu vou ter uma compressão altíssima aqui embaixo, em cima, perdão. Então, uma compressão bem mais alta aqui em cima. Só que olha lá embaixo, onde eu tenho uma tração, ela vai se somar com a compressão. E o que pode acontecer? Pode ser que essa tração seja alta e eu continue tendo uma tração pequena, só que menor do que o original. Pode ser que as duas sejam iguais e se igualem e aqui a tensão seja nula. Pode ser que a compressão seja maior do que a tração e acabe gerando uma compressão aqui embaixo. Então, vamos pensar aqui, ó. Pode ser que essa compressão devido à força normal seja muito alta. Vai gerar uma compressãozinha aqui embaixo também. Opa, deixa eu voltar aqui. Perfeito. E a seção transversal nossa passa a ser uma seção dessa maneira. Inicialmente, se eu tivesse uma viga normal, comprimida e tração, se eu tivesse só a protensão, só a compressão, mas o caso real é a soma dos dois. Tá, e qual é a vantagem disso? Pessoal, lembra lá que o concreto resiste muito bem quando comprimido. Só que quando ele é tracionado, ele não tem uma resistência tão boa, tá? Olha aqui, ó, no nosso sistema protendido, eu posso fazer com que a tração suma da nossa peça e eu tenho uma peça muito mais eficiente, perfeito? Então essa é a ideia de eu gerar uma tensão de flexão somada a uma tensão normal, perfeito? Então é esse o comportamento que a gente espera. Alguns exemplozinhos aqui, isso daqui são os cabos que geram aquela força P vermelha que eu mostrei para vocês, é gerado por esses cabos aqui, tá? Depois a gente vai entrar com mais detalhe em como isso daqui é feito. Mas bem simplificadamente, aqui tem um videozinho mostrando. Então você coloca as formas na parte inferior, a parte lateral aqui da viga. Isso aqui é um processo muito comum de pontes vigas de pontes, tá? Então você faz a viga ao lado do canteiro, coloca a armadura normal, a armadura que a gente chama de armadura passiva, não é uma armadura que tem um esforço já inicial nela, e depois passa essas mangueiras, tá? Para passar os cabos de proteção ali dentro. Isso daqui é um sistema de proteção que a gente chama de proteção com aderência. A gente vai ver que tem sistemas sem aderência, tá? Isso aqui é um de aderência com proteção posterior. Tá aqui, a hora que você puxa esses cabos, estica eles, esqueci o nome disso aqui agora, mas eles travam para que esses cabos não voltem à posição original. Então você esticou totalmente esse cabo, a hora que ele tenta voltar para a posição original, isso daí trava ele. E o que ele trava, ele comprime a viga, perfeito? Então isso daqui é um sistema que a gente tem a aplicação prática de uma flexão composta, perfeito? E depois isso daqui vira uma viga de ponte ou o que você precisar. Perfeito? Nosso foco não é necessariamente entrar no sistema protendido, tá? Existem disciplinas específicas para isso que a gente debate sobre a proteção. A ideia aqui é mostrar a aplicação do conceito de flexão composta em diferentes exemplos. Perfeito? E aqui um exemplo real de alguém gerando a proteção, só que isso daqui é uma proteção não aderente. É um pouquinho diferente, tá? Mas o conceito é exatamente o mesmo. Você põe essas travas para não deixar o cabo voltar e aqui está o cabo de proteção. Esse cabo ele é puxado por um macaco hidráulico. E é esse equipamento sim que ele vai colocar aqui. Cadê? Bom, primeiro, ele faz uma marcação nesse cabo. Para que essa marcação? Porque depois de puxado, ele consegue saber o quanto aumentou de tamanho. Por modo de elasticidade, modo de transmissão sobre deformação, você consegue saber o quanto de força você aplicou. Então você não mede a força, você mede a deformação, e com a deformação você tem o valor da força que você aplicou. Mas tá aqui, ó, esse macaco hidráulico, aqui é o quanto de pressão ele está aplicando, esse macaco hidráulico pega esse cabo e vai andando para trás. Do que ele vai andando para trás, ele vai esticando esse cabo, tá? Com uma força aproximada de 15 toneladas. Depende do tipo de cabo, depende do tipo de proteção, depende de muitas coisas. Mas um valor usual
é uma carga aplicada de mais ou menos 15 toneladas. Perfeito? Então isso é uma aplicação. E aquela forcinha vermelha que eu desenhei lá para vocês, agora vocês conseguem ver na prática da onde vem aquela carga. Não é uma carga que é só desenhada ali e veio do nada. Perfeito? E aqui as distribuições de tensões conforme a gente falou. Eu posso ter tensões devido ao peso próprio, protensão, e a hora que eu somo os dois, eu posso chegar numa tensão nula na face inferior. Outro exemplo muito comum de flexão composta são pilares, tá? Então olha aqui, aqui está o pilar, aqui está a carga da viga que chega no pilar. Reparem que a carga do pilar não chega alinhado com o eixo dele, tá? Chega com uma certa excentricidade. Essa excentricidade gera momento. Então esse pilar está submetido a uma normal mais um momento. Professor, isso só acontece em estruturas pré-moldadas? Não. Em estruturas moldadas em loco também eu tenho essa excentricidade, só que vocês vão ver na disciplina de concreto armado, aço e madeira e todas as outras, que também existe uma rigidez entre a ligação dos elementos. E essa rigidez entre as ligações também pode vir a gerar momentos fletores. Perfeito? Então olha aqui, ó, a viga, a força vem aplicada em cima de uma borrachinha. Essa borrachinha a gente chama de neoprene, tá? Então depois a gente vai ver certinho para que isso que funciona, em disciplinas específicas para isso. Mas reparem que a força está excêntrica ao eixo do pilar. Essa excentricidade vai gerar uma compressão mais uma flexão. Tá? Então todos os pilares são dimensionados. Isso daqui são as normais, então quanto que eu tenho de compressão. Ela começa com valor e na base do pilar é levemente maior. Por quê? Porque tem o peso próprio do pilar. Só que além da carga vertical que está chegando nos pilares, eu também preciso considerar os momentos que agem nele. Por isso, eu tenho uma flexo-compressão. Flexão mais compressão, tá? Ou flexão composta. Muro de contenção, gabião. Como que um gabião funciona? Só o gabião funciona porque você tem o solo empurrando ele para lá e você tem o peso próprio dele empurrando para baixo, perfeito? É muito parecido, por exemplo, com uma barragem de gravidade. Gravidade é uma barragem de gravidade. Você tem momento e normal agindo. Então, quando você pensa nesses murinhos de gavião, não é tão murinho assim, não nesse caso. Você tem todo o peso próprio dele agindo. Então você tem a carga normal devido ao peso próprio do gabião. E além disso, você tem um empuxo de solo aqui do lado, que vai fazer com que esse muro gire, tá? Então o que é fazer com que o muro gire? É aplicar um momento, fazendo com que ele tombe. Então tá aqui, ó, carga normal mais momento fletor, flexão composta, tá? Tá aqui mais um exemplo. Barragem de gravidade, foi exatamente o que eu falei antes. Na verdade, a barragem de gravidade é muito parecida com o muro de gabião, só que um é para solo e outro é para água. Mas o comportamento é exatamente o mesmo. Tá ali, ó. O empuxo fazendo esse muro girar e a carga vertical, que é o peso dele empurrando ele para baixo. Compondo os dois, eu não posso fazer com que isso daqui apareça tensões de tração, porque se aparecer tração, o solo não suporta tração, tá? O solo não tem uma colinha entre a barragem e o solo. Tá? Então, esse giro gerado pelo empuxo tem que ser totalmente absorvido pelo carregamento, pelo peso próprio dessas barragens. Perfeito? Estroncas. Então, muros de rimos. Isso daqui é muito utilizado para fazer contenção. Então, eu preciso gerar um desnível de solo. Então, a gente faz muros de rimo. E o que são as estroncas? Estroncas são essas vigas aqui, tá? Para que elas servem? Bom, tem uma força de solo vindo lá de fora. Essa força de solo vai entrar nessas estroncas. A estronca pega a carga e leva para a fundação. Só que reparem, a hora que essa carga entrar, ela gera uma compressão, só que ela está aqui, ó. Ela está aplicada. Opa, peraí. Essa carga do empuxo, ela está aplicada aqui. Reparem que isso daqui, o eixo da tua estronca está aqui. Então essa carga que é devido ao empuxo do solo,
ela tem uma parcela perpendicular à tua seção, que gera flexão, e um pouquinho de normal nesse pilar. E ela também tem uma parcela nesse sentido, que gera compressão na viga. Então eu tenho compressão e flexão. Eu tenho uma flexão composta também nessas estroncas. Funcionam bem o sistema, é extremamente eficiente, é muito utilizado para você não deixar que a estrutura, por exemplo, venha a colapso. É como se você gerasse um ponto de caminhamento da carga do empuxo, descer e vir direto para a fundação. Às vezes dá errado, às vezes dá. Acho que vocês até já viram esse vídeo aqui. Então isso daqui é uma parede de contenção enorme, tá? Isso daqui são cabos de proteção, igual eu mostrei ali para vocês, só que isso daqui, em vez de você colocar direto no concreto, você coloca lá no solo. Então é como se você ancorasse essas barras no solo. A hora que isso daqui tentasse vir para frente, o solo seguraria, tá? E aqui em cima tem alguns exemplos de estroncas. Só que nesse caso, elas não aguentaram. Tá? Aqui em cima. Então, uma altura bem significativa, um esforço de empuxo muito grande. Tá? Algumas estroncas ligando uma parede na outra, para que não deixasse que essa parede fechasse. Ou pelo menos tentasse que não fechasse. Mas não foi suficiente. Tá aqui. Tudo por baixo. Perfeito? Então a gente tem esses exemplos agora, quando a gente vai começando a aumentar a quantidade de solicitações dentro de cada peça, a gente vai ver que os exemplos práticos vão começar a vir cada vez mais. Tá? A aplicação direta do Resmate, a gente vem com aquele embasamento, com aquelas ideias, conceitos básicos, e depois a gente vai aumentando. À medida que a gente aumenta, a gente chega em efeitos práticos, efeitos reais que a gente precisa considerar, tá? Igual eu sempre digo para vocês, não é uma matéria que você faz e dificilmente você vai ver uma aplicação. Não, são coisas que você trabalhar no seu dia a dia, você vai ter que fazer continhas próximas ao que a gente faz em Resmate, perfeito? E alguns outros exemplos, por exemplo, quando você tem recalque muito significativo, isso é bem visível. Pensa, por exemplo, você está de pé, perfeito? Se você estiver de pé e reto, você tem flexão. Você tem compressão, simplesmente compressão. Como assim? Você tem o teu peso dividido entre as duas pernas. Então as duas pernas estão comprimidas. Perfeito. Só que o que acontece? Pensa que se você, ao invés de ficar bem retinho, você fica um pouquinho torto, um pouquinho pro lado direito. Perfeito? Você dá uma leve inclinadinha. Você mesmo vai sentir que a tua perna, pro lado onde você deu uma inclinada, vai ficar mais pesada do que a outra, vai ficar mais carregada do que a outra. O que você está fazendo? Você está pegando o teu peso próprio e dividindo entre as duas partes, só que a hora que você inclina, você desalinha o teu peso do teu centro de gravidade. Com isso, você gera momento. Momento gera mais tensões normais. Então, por isso que quando você inclina levemente para o lado, você sente uma perna mais pesada que a outra. Essa perna mais pesada que a outra é o efeito da flexão do teu corpo. Perfeito? Então, tá aí. Pessoal, exercícios. Indico para vocês, para a gente começar a aula, antes da gente começar a aula, vocês resolverem o exercício 1. Perfeito? Então, vão fazendo, tenta entender. Ele quer saber, aplicando essa carga de 10 kN, qual que é a tensão no ponto B e no ponto A. O que você tem que fazer? Pegar essa carga P, trazer para o centro de gravidade dessa seção retangular aqui, tá? Não esquece que o 45 está lá em cima, não é só o 45, tem um detalhezinho a mais que tem que tomar cuidado aí. Então a tensão nos pontos vão ser tensão devido ao momento, mais tensão devido ao normal. Junta os dois e vocês vão ter o resultado. Beleza? Daqui a pouco eu posto para vocês o resultado no comentário aqui do vídeo. Bom, pessoal, qualquer dúvida já sabe, me manda e-mail, comente aí embaixo e a gente vai conversando. Abraço!